que é ser uma mulher negra no Brasil hoje em dia, aquela batalhadora que procura conquistar o seu espaço, o seu direito no mercado de trabalho, em casa, não é aquela que é empregada, mas assim aquela batalhadora, direitos iguais para todos, independente da cor. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, isso significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre brancos e negros, mas na prática isso está longe de acontecer. Os dados refletem que na educação, uma em cada 4 pessoas que se formam na faculdade é negra, além de que a chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior do que uma pessoa branca. Fora da sala de aula, sabe-se que 70% das pessoas que vivem na extrema pobreza no Brasil são negras, além de que 80% das pessoas consideradas ricas são brancas. Pode-se dizer que a cor da sua pele também define o tempo da sua vida. O homicídio de mulheres brancas, por exemplo, caiu nos últimos 10 anos, enquanto de mulheres negras aumentaram 50% nos últimos tempos. Mas o que está acontecendo hoje não deriva somente das últimas décadas. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em questões de representatividade racial, sendo o último país ocidental a abolir a escravatura. O Brasil é considerado um país racista de acordo com a ONU, sendo um problema que envolve tanto esferas políticas como o dia a dia de muitas pessoas. É preciso debater o assunto, denunciar esse tipo de preconceito. Afinal, a vida não pode ser definida pelo sexo ou pela cor. Eu sou a Bruna Macedo, tenho 32 anos, sou formada, pós-graduada, professora de ensino particular, fundamental e médio. Ser mulher negra é um desafio constante, pois vivemos numa sociedade machista e racista. Hoje as mulheres negras estão mais empoderadas, né? Nós estamos mais empoderadas, juntando forças, e acho que hoje a gente não aceita mais condições ditas normais, né? Somos ainda hoje vistas muito como objeto sexual, né? Como objeto sexual, como burras, como inferior mesmo, né? Como uma raça inferior. Eu não gosto desse termo, mas ele é usado em tudo. E isso gera, é o que a gente vê, o cenário de hoje, né? Muita discriminação e muita violência, né? Muita violência contra a mulher negra. Eu, Bruna, escuto muito a frase que negra linda, ou é negra, mas é linda, ou é negra e inteligente, com uma cara de espanto, né? Como se essas duas coisas elas não pudessem ser compatíveis, né? E a luta das mulheres negras ela é contínua e a falta de oportunidade ela é jogada para nós, né? Então eu sofro por um erro estrutural, né? Por direitos que foram me tirados. As mulheres negras elas precisam entender e lutar, né? Por oportunidades iguais e de direito, né? E a escolha do seu destino. É devido à miscigenação no Brasil que é possível dizer que nosso país possui uma identidade cultural muito variada. Em aproximadamente 15 gerações, do século XVI ao século XVIII, foi formada a estrutura genética da população brasileira, a partir da mistura entre africanos, portugueses e índios, sem contar também a mistura de diversos outros grupos europeus. Essa mistura deu origem a 3 grandes grupos, os mulatos, mamelucos e cafusos, mostrando assim uma grande influência dos negros, que participavam de 2 dos grandes grupos, os mulatos e cafusos. E é por esse processo que hoje em dia o modelo da identidade brasileira pode-se dizer indefinido, juntando diversos tipos de etnias e culturas. Mas, volto a perguntar, não existe racismo no Brasil, não é mesmo? Quando eu estudava, isso faz muitos anos já, eu entrava numa sala de aula, eu dava boa tarde, e a minha professora de português falava assim, boa tarde, neguinha, entendeu? E eu falava assim, professora, eu falava mesmo que eu sou grossinha, né? E eu falava assim, professora, se eu fosse, para ser meu nome ser Negrinha, minha mãe teria colocado no meu registro Negrinha, e não o meu nome. Mas não adiantava, eu falava, eu chegava no outro dia, bom dia, boa tarde,
boa tarde, neguinha. Até que um dia eu levei para a direção e a direção foi e tomou providência. Mas era assim, sempre foi assim. Agora, assim, eu não posso falar que eu já sei de alguém, porque não tem como provar eu falar, mas assim, eu sofri isso. É uma coisinha à toa, mas que é uma coisa que já deixa a infância da gente manchada. Acha assim, eu cheguei, será que eu tenho que ficar no meu cantinho? Ah, e teve uma outra história. Eu fui numa festa de aniversário e nessa festa sumiu uma carteira. Entendeu? Eu tinha acabado de chegar, eu conhecia o pessoal, conhecia tudo. Gente de olho claro, tudo branquinho, bonitinho. Eu entrei na sala, aí a mulher falou, sumiu minha carteira. E eu fui, me encostei numa parede e falei, enquanto não aparecer, eu não vou sair daqui. Aí apareceu uma outra branquinha e tinha guardado a carteira. Então, tipo assim, apareceu. Se eu não tivesse aparecido, ninguém seria suspeita da brechinha aqui. De acordo com as pesquisas da IPA, 66% dos moradores das favelas brasileiras são negros. Isso é o reflexo da cultura escravocrata dos portugueses que colonizaram o Brasil. Desde o início do Brasil, vemos claramente desigualdade de gênero e raça. Mesmo com a abolição da escravatura, os costumes racistas não sumiram. Isso acabou obrigando os negros a morar longe do centro da cidade, nas periferias, em casas improvisadas, pois não ganhavam quase nada. Hoje não é muito diferente, tivemos muita melhora, mas não é o suficiente. Se pararmos para prestar atenção nas favelas, periferias e outros lugares precários, podemos perceber a concentração de negros. Isso ocorre por causa da cultura que foi herdada dos tempos da escravatura. Os negros mal conseguem emprego por causa de sua cor, assim sendo terceirizados e recebendo muitas vezes menos que o salário mínimo. O acesso à educação é praticamente impossível por ter que começar a trabalhar muito cedo para ajudar na renda familiar. Cara, com relação ao racismo, eu já sofri muitos, né? Mas eu tenho uma dificuldade, quer dizer, eu, graças a Deus, meus avós me ensinaram um pouco sobre a minha cultura. Então, quando eu sofri o racismo, foi um pouco menos chocante. Então, eu já sofri dessa forma, assim, por roupa, por ser negro e ter um carro bom, né? Por também ter um carro ruim, né? Às vezes as pessoas te olham de formas diferentes. E já sofri também em relação ao próprio estudo. Então, vou contar um caso aqui rapidinho. Eu estava no ônibus, né, com uma ex-aluna, ela faz direito hoje, ela está no 2º ano, e eu já acabei o mestrado. E tinha uma menina da Unifesp na minha frente. Ela é branquinha, e aí a gente conversando, eu e a menina, né, e a minha ex-aluna. E ela, aquela conversa, daqui a pouco ela perguntou pra mim assim, professor, mas você continua estudando? Continuei, acabei o mestrado, gente. A menina da Unifesp olhou pra minha cara, tipo assim, ela virou, literalmente, olhou pra minha cara, aí ela virou de volta, aí não prestou, né? Aí a aluna viu e começou a dar trela. Aí eu falei que eu fiz um mestrado em criptografia, pra quê? Tipo, sabe quando você te olha e fala assim, mano, você não pode ter feito mestrado, sabe? É uma coisa muito, muito louca isso. As pessoas te olham e não sabem até onde você chegou, né? Gaveta gelada do ML, vários amigos que foram abatidos pela cor da pele. Tática inimiga, bota bala pra comer e menos um nigga. Atiram na nuca primeiro, derrubam certeiro pra perguntar depois. A mídia não cala nossa voz, favela vive parte 2.